Obrigado. Bom, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo aí certinho? Sim. Tá. Bom, pessoal, dando continuidade, então, sobre as avaliações, as atividades, tá? Aqui eu tenho uma confundida aqui, mas vamos lá. Vocês vão considerar primeiro aqui. Vamos pegar esse último aqui, ó. Nota 3, nota 4, tá? Eu acabei pegando do técnico, não mudei aqui. Bom, então o que a gente vai usar para instrumento de avaliação? Essa disciplina, ela permite a gente estar intercalando muitas coisas bacanas, como ler resumo, fazer resumos, fazer ensaios, né, elaborar textos, analisar vídeos, né, assistir vídeos. Então, às vezes, eu vou estar intercalando esses instrumentos de avaliação. Pessoal, assista um vídeo tal e faça o ensaio. Né? Vai valer 2 pontos. Data para entregar em tal dia. A única coisa que eu não defini as datas ainda, porque eu vou me basear no calendário, né, 2021. Como tem aqueles dias, né, aos sábados, atividades, eu não parei ainda para terminar de fazer essa parte, né, ver as datas certinho, tá? Mas aí daqui, acho que até o final do mês aí já tá saindo as datas. É claro que é uma data prévia, né, porque a gente pode prolongar, né, postergar ou adiantar, geralmente é mais postergar. Então a gente vai usar, assim, resumos, ensaios, ou pedir para vocês, ó, assistam um vídeo e façam um podcast de 2 minutos. Né? Grava um áudio e envia para mim, lá pelo Teams, tá? Tudo vai ser centralizado no Teams. Tanto a comunicação das atividades, das avaliações e a devolução das mesmas também, tá? Então, são algumas atividades práticas. Ah, pessoal, assista um filme e faz um ensaio para mim. Depois eu vou colocar lá o que é ensaio, o que é resumo, como que eu quero, né? E quando tiver isso vai ser a primeira parte de avaliação, no primeiro semestre, né? na primeira parte. E aí a outra nota, né, valendo assim uma nota maior, 6 pontos, nós podemos fazer provas, geralmente teórica, com alternativas para assinalar, vai ser meio complicado, mas é mais prática, né? Fazer um trabalho mais extenso, um pouco mais aprofundado, pode ser em dupla, pode ser em grupo, né? Talvez um seminário, uma apresentação, ok? Então, nós vamos ter 2 métodos de avaliação. Resumos, ensaios, podcasts, atividades práticas, e depois um trabalho um pouco mais aprofundado. Esse primeiro vai valer 4, esse segundo trabalho, com a prova prática, vai valer 6 pontos, né? E já na segunda parte do semestre, nós vamos ter também alguns mesmos tipos de trabalho, mas um trabalho depois mais prático, valendo aí 6 pontos, pode ser ter em grupo, usando mais a questão prática da disciplina, né? A parte de pentest, análise de vulnerabilidade, né? Alguma coisa relacionada com Firewall, com Kali Linux, ok? Então vai ser um trabalho um pouquinho mais amplo, tá bom? Mas assim, eu só queria dizer que eu uso algumas formas de avaliação como resumos, né? Você vai ler, interpretar e escrever, isso é muito importante para você, principalmente profissional de segurança, né? Posso pedir para ver um vídeo, fazer um ensaio sobre o vídeo de meia página, sempre vou especificar, tá? É uma página, 2 páginas, fonte tal, tamanho tal, margem assim, né? Eu posso pedir tantas palavras, às vezes, né? Isso para treinar vocês também, exercer a capacidade de ler, de interpretar e também escrever. Isso é muito importante para vocês, tá? E as atividades práticas? Ah, pessoal, vamos executar uma ferramenta aí para fazer uma análise em um determinado IP, pode ser um IP do instituto, pode ser um IP meu mesmo, né, para saber se tem alguma porta aberta, ou para saber qual é o sistema operacional que está usando. Né? De início, eu já peço para vocês ir montando as máquinas virtuais, tá? VirtualBox, Oracle VirtualBox, tá? Abaixar aí um sistema operacional, pode ser um Debian, e também o Kali Linux. Mas isso depois, nas próximas aulas, eu vou deixar disponível já um roteirinho lá, o que vocês têm que baixar. Porque quando chegar na aula prática, vocês já tenham aí já essas máquinas virtuais instaladas, tá bom?
Se alguém, eu acho que, não sei, que espero que todos tenham aí condições de poder ter um computador para instalar, um notebook, um computador. Porque essa aula mais prática, quando usar o Kali, não tem como fazer no celular. Mas, não sei como se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa, aí não for fazer, né, tiver dificuldade em instalar isso, me avise. Combinado? Aí depois eu vou somar, então, a nota 3 com a nota 4 e dividir por 2, não por 4. Aqui, tá? Depois eu vou corrigir isso aqui, né? Então, a gente tem um semestre, e esse semestre é dividido em duas partes. Seria a nota 3 e a nota 4, vai. Aí eu vou somar as duas notas e dividir por 2, tá bom? Então, na primeira parte, nós teremos 2 semestres de avaliação, e na segunda parte também 2 semestres de avaliação, tá bom? Perguntas? Posso continuar? Ok. Bom, mensagem do dia. Essa mensagem de hoje, tá? Hoje eu vou dividir em duas partes aqui. Eu gostaria de fazer um minuto de silêncio, mais um minuto de reflexão, para a gente parar, respirar um pouquinho aí, fazer uma oração, alguma horário aí diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, e principalmente aquelas pessoas que perderam algum ente querido, né? Ou estão no hospital, né? Principalmente devido à pandemia, essa doença do Covid, tá? É claro que nós temos vários tipos de problemas, não só por causa do Covid, né? Mas está maior em evidência isso aí hoje, infelizmente, né? Essa semana eu perdi uma pessoa assim que não é amigo meu, não é uma pessoa, é uma pessoa próxima de um grande amigo meu, mas eu já tive um contato com ele, né? E a maneira que essa pessoa foi infectada, acabou falecendo, foi muito triste, né? Então, não só essa, mas um monte de pessoas aí sofrendo diante de tudo isso, tá ok? Então, eu só queria que parasse um pouquinho para refletir, e nada como exercer a empatia, né, de se pôr no lugar do outro, né, no sofrimento, do desemprego, às vezes, né, da questão de sofrimento, né, de a gente estar sabendo que isso realmente acontece lá fora, né, nada como ter uma empatia para saber se pôr no lugar do outro, tanto para quando eu for falar alguma coisa que ofende, se eu gostaria de receber essa ofensa, e também na questão do sofrimento do outro, tá? Então, eu queria fazer um minutinho de silêncio aí, para refletir sobre isso. Bom, e a mensagem de hoje, essas mensagens que eu costumo colocar nas aulas, todo início de aula, tá? Nós estamos aqui depois de intervalo, porque falamos antes, né, sobre a disciplina, conhecemos cada um, então, mas essa mensagem é baseada num livro que eu tenho, chama Terapia da Confiança em Deus. Então, é baseada no tema de terapia da confiança em Deus. Então, tem nossos elfos, nossos amiguinhos aqui, que estão fazendo uma aventura, né? Montanha Elfa de Aventura e Sobrevivência. Essa aventura, né, seguindo trilhas adentro de uma floresta, tem a ver com o nosso decorrer da vida, né? Momentos alegres, momentos tristes, momentos desafiadores, momentos de superação. Então, a primeira mensagem de hoje é: não importa quanta dúvida, medo ou traição tenha conhecido, você está aqui hoje, bem onde deve estar. Confie na firme linha que une os momentos todos de sua vida. É um fio de amor. Alguém quer comentar algo sobre a reflexão?
Então, vou continuar. Bom, pessoal, vamos lá agora falar de segurança. Essa disciplina, tá? Ela é caracterizada no PPC do curso como SSI. E aí ela leva uma sigla na frente, né? A5, que seria Segurança da Informação, ADS, quinto módulo, né? A5. Bom, ela vai apresentar e discutir os princípios, conceitos relacionados com a segurança da informação, ou SI, tá? Para evitar ficar falando toda hora com segurança da informação, vou falar SI. Estão me ouvindo bem aí? Tá, obrigado, Caio. Valeu, Luan. Felipe. Bom, relacionar esses conceitos, né, com a realidade do aluno e das organizações, né, das empresas, das organizações. Quando a gente fala organização, empresa, né, mundo corporativo, organização privada, tá, a gente abrange tudo isso. Então, vocês viram alguns verbos aqui, né, apresentar, discutir, né, relacionar. E o importante de tudo isso, que vocês tenham como entendimento, é que a segurança da informação, ela é baseada numa visão integrada. Integrada com o quê? Você integra gestão administrativa e mais tecnologias de software e hardware. Tá? Então, para você ter uma segurança da informação efetiva, satisfatória, em bons níveis satisfatórios, você deve ter conhecimento tanto na área administrativa, na área de gestão, como também na área de tecnologias de software e hardware. Alguém pode me dar exemplos dessa integração? Alguém pode me dar algum exemplo sobre isso? Ninguém? Então tá. Vamos, pessoal, falar alguma coisa. Bom, a parte administrativa, um exemplo, são as políticas de segurança da informação. Tá? É você conhecer a regra de negócio da empresa, o ramo de negócio que a sua empresa trabalha, atua, tá? Conhecer todos os processos de negócio. Isso faz com que você consiga entender o perfil do colaborador, do seu colega de trabalho. E quando você for desenvolver políticas de segurança da informação, você também vai precisar de um conhecimento administrativo, tá? Ter um relacionamento com a alta gestão, com a alta diretoria também faz parte, né? Saber conversar, saber interagir com coordenadores, com diretores, ok? Para você poder elaborar documentos de segurança, para você poder conhecer quais são as regras de contratação, de demissão, ok? Isso são exemplos de gestão administrativa, alguns exemplos. Tecnologias de software e hardware é você saber instalar antivírus, você saber decidir qual antivírus vai ser mais adequado, qual é o tipo de hardware que você vai utilizar, que você está utilizando, conceitos de redes, protocolos de comunicação, tá? Protocolos de rede de computadores, TCP/IP, saber operar Linux, saber operar Windows. Nenhum momento eu quero falar aqui que o Windows é melhor e Linux é pior e vice-versa, né? O que é importante vocês, como um profissional de segurança, é conhecer quais as vantagens e desvantagens de tecnologias de hardware para cada situação. Às vezes o Windows pode ser melhor numa situação e o Linux não. Ou geralmente o Linux é bom em quase uma parte de servidores, o Windows não. Tá? Então a ideia é não discorrer em questão disso. É apresentar que o Windows tem essa falha e foi corrigida assim. E apresentar que o Linux também tem essa falha e foi corrigida assim. São alguns exemplos, tá? Eu sou um expert em tecnologia da informação. O que seria bom se eu fosse, né? Eu entendo perfeitamente de hardware, sou um expert em segurança, manjo pra caramba de firewall e manjo pra caramba de sistemas de detecção de intrusão. Não quero nem saber o que é gestão. Tá errado. Tá errado. É a mesma coisa que você falar assim, sou um bom desenvolvedor de Delphi
trabalha numa empresa que presta serviço para empresas de turismo, mas nem quero saber quem que vende, quem que é meu cliente, o que que é turismo e nada. Não adianta, você não vai fazer um serviço na metade. Tá? Então tem que ter essa visão integrada. Primeiramente, você tem que pensar nisso. Conhecer a parte administrativa e a parte tecnológica. Tá ok? Isso vai ser muito útil no seu trabalho com segurança. Bom, afinal, o que faz um profissional de SI? Basicamente, ele vai proteger os atributos de segurança da informação. Tá? A gente vai ver daqui a pouco o que é isso. Vai detectar um comprometimento da rede, né? Até um cabo rompido, né? Ou, por exemplo, um download aí suspeito, um download muito grande, fora do padrão da empresa, né? Ou um enxame, aí, uma inundação de solicitações HTTP para o seu servidor web, sobre os seus atributos. Tá? Isso alguns exemplos aí de um profissional de GSI. Então, ele tem que ser capaz de reagir e corrigir. Ele vai reagir e vai corrigir situações, né? Principalmente tem que ser proativo, ok? Nós vamos ver isso mais pra frente. Aqui tem alguns dizeres que eu acabei pegando aí na internet, alguns depoimentos, né? Alguns dizeres também de um professor do mestrado, tá? São alguns exemplos, né? Que fala sobre a situação de um profissional de SI hoje. Né? Antigamente, na época minha, bem antes da minha época, né? Era mainframes, né? Você ia até o computador principal, colocava lá seus relatórios, ele devolvia a saída do processamento e a saída, e você ia para sua sala. Tinha lá 1 ou 2 programadores. Depois veio as redes de computadores, você começou a ter um computador em cada sala, os cabeamentos, você começou a usar mais computadores, né? A necessidade de gerenciar isso aumentou, gestão administrativa, né? Inventariar esses ativos, que nós vamos ver mais para frente, gestão administrativa, tá? E aí as coisas foram mudando, né? Foram investidos mais dinheiro, né? Foi agregado mais valores na rede. A lei de Moore, né? O valor da rede aumenta de acordo com os dispositivos agregados a uma rede, né? O crescimento da computação. Então, os problemas crescem, tá? Ou seja, mais utilização da rede, vai aumentando os problemas. Na década de 90, ali, você tinha vírus e disquete que o cara fazia um vírus lá e você colocava um disquete, você no computador infectava o disquete, ficava na memória RAM. Você colocava um outro disquete, infectava o próprio disquete, e no outro computador, infectava pela memória RAM. Não tinha nem HD ainda. Aí surgiram os HDs, né? Os Winchesters na época, né? Winchester. Aí os HDs ficavam infectados com o vírus. Você colocava o disquete, pegava um disquete, ia para outro computador. Então a transmissão era por disquete, basicamente. Ou você pegava um HD, colocava em outra máquina para dar um suporte, né? O vírus formatava a máquina, embaralhava as letras ali do monitor, atacava na sexta-feira 13, tinha o ping-pong, ficava pondo bolinho na tela, tinha o Michelangelo que formatava a tua máquina, tinha o Stoned, né? Your PC Stoned, seu PC está drogado. Alguns arquivos sumiam, tá? Não mudou muita coisa esses detalhes, assim. Né? Hoje em dia eles continuam fazendo isso, né? O Ransomware, por exemplo, embaralha tudo, criptografa tudo, pede um resgate, né? Só que conforme foi aumentando a rede, né? Quando você coloca uma máquina dessa numa rede, aí consegue propagar, né? Os worms propagam por essa rede. E aí vão criando clones desse vírus em várias outras máquinas. Aí a impressão que começa a sair sozinha, sem mais, sem menos, né? Aí a infecção aumentou. Okay? Então, vai crescendo os dispositivos, aumentando o número de dispositivos, vai aumentando também os problemas. É mais vulnerabilidade, é mais insegurança, né? Agora, por exemplo, com o advento da internet das coisas, IoT, isso é um monte de equipamentos sendo integrado e trabalhando. É no corpo da gente, é no carro, é na televisão, na geladeira. Então, surgem novas vulnerabilidades que devem ser corrigidas, que merecem atenção, tá? Também entra a gestão administrativa, ok? Aí vem outro problema. Como que eu vou formar um profissional de segurança de informação? Né? Vai cair aqui depois. Visão de mercado. O mercado, o teu patrão, o teu coordenador, o teu diretor, ele quer saber de custo e dinheiro. Ele visa lucro e economia. Então, ele quer ganhar dinheiro
com a empresa dele, tá? E ele quer também economizar com outras coisas. Então, quando você chega nele e fala assim, ó, eu preciso de um novo firewall. O firewall que nós temos aqui, ó, a empresa cresceu, você tem que falar assim para ele, ó, a empresa cresceu, né? Você não vai chegar lá e falar assim, ô, diretor, eu preciso comprar um firewall, um Palo Alto, e custa 100 mil reais o hardware e o software. O quê? 100 mil reais? Como assim? Ó, é o seguinte, quando eu entrei aqui, a empresa tinha 100 funcionários, usava o Windows tal aí, e agora cresceu, eu preciso. Não, você vai fazer um documento, né? Você vai pegar um documento, uma carta, elaborar um relatório, ó. O diretor, com base aí no levantamento dos últimos anos, né? A empresa, 10 anos atrás, ela tinha 100 computadores, 5 servidores, né? Não tinha acesso sem fio, agora tem. Hoje nós temos com 1000 computadores, nós temos aí vários sistemas operacionais rodando, nós temos pontos de acesso sem fio, nós temos conexões remotas, e o firewall que nós tínhamos, né, baseado aí no Linux, nós tínhamos um computador só, com firewall e tal, hoje a gente precisa de uma arquitetura maior. Nós temos aí alguns firewalls com arquiteturas prontas, proprietárias, né, que combina hardware e software, e nós fizemos uma cotação no mercado, de acordo com nosso grau, nosso nível de atuação da empresa, nós vamos precisar desse tipo de firewall aqui. Então, você foi com argumentos que comprovam a necessidade, né? Então, você tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que saber colocar no papel, fazer gráfico, fazer conta, para chegar no seu diretor e falar, entendi. Faz o seguinte, ó, eu vou pensar um pouco aqui, vou colocar na reunião da diretoria e discutir aí a sua necessidade. Pode ser criar tenda, pode chegar e falar, não dá para comprar, é muito caro. O que você vai fazer? Você vai tentar achar um pouquinho mais em conta, ou você vai chegar e fazer um relatório mais forte. Falar, ó, então se a gente não tiver esse firewall, vai acontecer o seguinte, ó, esse firewall aqui, se ele tiver um ataque de negação de serviço, ele aguenta até tanto. Mas se tiver um ataque nesse período aqui, ele não vai aguentar. Entendeu? Então a chance de dar entrar em bug é muito maior. Esse aqui já não. Então você vai ter que trazer os teus prós e contras, vantagens e desvantagens, provar que realmente aquilo é útil para a sua organização. Tá? Isso é um dos passos a fazer como um analista de segurança. Tá? Estou falando de segurança aqui como modo geral. Tá? Coordenador de segurança, coordenador de redes. Tá? O importante é você entender, então, novamente, o negócio da empresa, para você proteger. Até o professor Adriano Mauro Canciano falou isso aqui. Né? E o patrão vai querer te pagar pouco? Aí que tá, né? Você tem seu valor também. Saber gostar de resolver problemas. Saber gostar. Você trabalha com problemas. A gente foi falado no começo da aula, né? Você trabalha com informática, principalmente com suporte de redes, de segurança. Você vai ter que gostar de resolver problemas. Você tem que gostar de resolver problema e tentar descobrir problemas. Ou aquele cabeamento ali não está legal, vai acontecer isso. Ou está tendo uma reforma lá no estacionamento da empresa. Ah, tá. E as câmeras que estão lá? Ah, as câmeras, eu chamei, a manutenção chamou a empresa e trocou de lugar. Tá, mas antigamente nós tínhamos umas imagens, e agora? Ah, vai lá ver a imagem, está filmando a parede. Não, tem que rever essas filmagens. As entradas e saídas de funcionários e tudo mais, né? Então tem que saber resolver problema. Gostar, né, principalmente. Quais são as visões, metas que os alunos esperam de um profissional de SI? Alguns de vocês aí querem tornar CCNA, né, em administração de roteadores Cisco com segurança. Eu quero trabalhar na área de roteamento, na infraestrutura de redes, mas baseado em segurança. Não, eu quero ser um pen tester. Eu quero ser um analista de vulnerabilidades. Eu quero ser um desenvolvedor de política de segurança de informação. Né? Eu quero fazer uma gestão, uma pós em gestão em segurança e leis digitais, baseadas em direito, né? Então, eu quero saber de gestão de segurança de informação, mas eu quero me especializar em leis, advocacia, né? Ah, eu quero, por exemplo, eu quero ser um expert em desenvolvimento de software seguro. Tá? Então, tem vários ramos. É vasta, tá, pessoal? A área de segurança de informação, ela é vasta. Ah, eu quero me especializar em aplicativos, em pen tester para web. Não, eu quero me especializar em pen tester para rede sem fio. Não, eu quero me especializar em pen tester para sistemas corporativos, tá? Em redes corporativas.
ok? Então, é muito vasto esse conhecimento de segurança de informação. A área abrange muita coisa. Bom, os prós, né? A formação moral. Antes de tudo isso, você tem que ter moral. Tem que ter uma boa formação moral, uma formação cultural. Você tem que exercitar a ética, o respeito pela sua organização, pela sua pessoa, pelo seu próximo. Você tem que ser honesto, tá? Por quê? Porque não adianta você ter más intenções lá. Porque assim, ó, você vai ter o poder do domínio de estar diante de um banco de dados enorme com o poder de superusuário. Você tem a senha do superusuário, do administrador do Windows ou do root do Linux. Você sabe que, às vezes, ali, você colocando um pendrive, você vai copiar informações sigilosas de milhares de funcionários, clientes, usuários do seu sistema. Por quê? Porque você sabe que você pode vender aquilo no mercado negro e ganhar, por exemplo, 100 vezes a mais de um mês de salário. É tentador ou não? Vocês estão me ouvindo? Boa, Francisco. Bug Bounty, né? Exatamente. Existem várias organizações aí, várias empresas grandes que oferecem o programa de Bug Bounty, né? Você descobre falhas e recebe um prêmio, né? Em dólar, em euros, né? É só receber aí 500 mil, né? E achar uma falha no Facebook, no Mac, no Windows, né? Foi uma maneira das empresas estarem formalizando melhor esses tipos de hackers maliciosos, né? Então ele fala assim, ó, se descobrir um problema, me avisa, eu vou analisar, é verdade, te pago. Tá? Me lembrem aí que durante as nossas aulas a gente faz uma discussão sobre isso, bug bounty. Tá? Para quem nem tem ética, tentador, exatamente, né? Para quem nem tem ética, para quem não é honesto, é super, né? Gabriel Pato recebeu 10 mil dólares por achar um probleminha de rotas do Facebook Game. Na época era 40 mil reais. Então, quem que é o Gabriel Pato? Daqui da turma? Ou uma pessoa que eu não conheço esse? Ah, youtuber, hacker ético. Legal. Bom saber um canal. Pode indicar. Eu adoro YouTube. Exatamente. Você vê? Então, isso é um incentivo de você estar exercendo, procurar novas vulnerabilidades. Que, basicamente, hoje, o cracker, né, o hacker, o cara do mal, eles acham a vulnerabilidade e fica sangrando dessa vulnerabilidade. Observando, atacando, copiando informações, e aí ele vai lá e vende, né? Dia zero. Até que o cara que se invade não sabe, tá sugando aquilo ali. Ok? E tem aquele cara ético que vai descobrir a vulnerabilidade e vai avisar a empresa. Né? Foram maneiras, o Bug Bounty foi uma maneira de empresas como Microsoft, Facebook, Instagram, Apple, né? Formalizaram esse tipo de ataque pagando a pessoa. Ok? Legal a história aí, Thiago. Bom, cuidado, pessoal. Cuidado que isso aqui é muito importante. Conhecimento de tudo, mas muito mal. Ah, eu sei tudo. Falo disso, falo daquilo, falo de inteligência artificial. Ah, eu fiquei sabendo que um professor deu uma palestra de inteligência artificial que está usando um algoritmo XGBoost para detectar DNS malicioso. Não, porque é bom, porque... Peraí, você ouviu a palestra. Você sabe que isso está sendo usado em aprendizado de máquina para DNS malicioso. Mas até que ponto você estudou a palestra, o artigo dele? Não é você falar, tem o Gogó, não, você vai procurar especializar, entrar em contato com a pessoa, procurar caminhos de estudos para ver se realmente isso na tua empresa é bom. Tá? Então toma cuidado, não conhecer tudo, mas não saber nada por íntegro, né? A outra falsa impressão que nós temos hoje, né? Isso vai ter que amadurecer em vocês, é que toda informação está na internet. Tá?
E eu vou um pouco além, né? Você vai lá no Google, se digita qualquer coisa, aparece milhares de sites. Qual desses milhares de sites é o mais íntegro, está dando a informação correta? Então, você tem que saber, ter o discernimento de saber qual é o site que está falando corretamente. E para você saber disso, você tem que ter conhecimento. Esse site aqui é confiável. Esse site aqui é um site baseado em meios científicos, não, é uma empresa de antivírus respeitada. Né? Ou você vai no blog do fulano, né? Às vezes tem canal, o cara oficial lá, o cara ético, você tem que saber quem que é aquela pessoa, tá? Então, o Google, cuidado, ok? Isso não é bom, toma cuidado. Bom, continuando. O que são os atributos, então, que a gente falou agora há pouco aqui, né? Ó, né? Detectar os ataques sobre os atributos. Então, atributos podem ser confidencialidade, que nós vamos ver mais para frente, né? É um atributo, confiabilidade, a integridade, né, das informações, os equipamentos, a própria informação e muito mais. Funcionários, um simples mouse sem fio é um atributo, né? Então, cuidar das coisas de segurança da corporação na qual ele pertence. Tá? Esse é um profissional de SI atual. Outra coisa é você ter, além da ética, da respeito, da honestidade, tá? É você manter a capacidade de ser proativo, ok? Saber gostar e resolver problemas. E ser proativo, ter uma visão aí, no sexto sentido, do que pode acontecer para implementar já correções. Bom, segurança da informação, nesse assunto aqui, nesse termo, né, que faz parte da disciplina, de modo geral, o que é segurança da informação, tem tomado uma posição de frente em poucos anos. Né? Hoje a gente precisa e necessita de profissionais de informação, mas assim, o profissional, ele é formado, por exemplo, que nem eu formei em ciência da computação. Vocês vão se formar como análise e desenvolvimento de software, né? Tecnólogo em análise e desenvolvimento de software. Vocês estão tendo uma disciplina de segurança de informação. Na minha época, não tinha uma disciplina dessa no meu curso. Então, os professores comentavam, quando chegavam, por exemplo, em redes, né? Vamos implementar aqui um firewall. Dava conceitos. Isso há 20 anos atrás, né? O que era um firewall. Eu sabia que o firewall era uma barreira de tijolo pegando fogo, né? Quando a gente via antes da formação. Mas é claro que o professor explicou, passou um texto, o firewall faz isso, né? Ele vai trabalhar com filtragem de pacotes, análise de portas fechadas e portas abertas. Mas na época não tinha como implementar um firewall ali, era muito complicado uma tecnologia dessa. Tá? Então, às vezes, a gente cria algumas ideias que continuam com elas lá. A gente tem que depois procurar aprofundar nessas ideias. Um antivírus, né? O que é um antivírus? Uma vacina. Como que o antivírus trabalha? Ele trabalha por assinatura ou ele trabalha por detecção de anomalia? O IDS, né? Um Intrusion Detection System, ele trabalha com assinatura ou também com detecção de anomalia? Né? Eu preciso ter os três, o Firewall, o IDS e o antivírus? Né? Entendeu? Depende. Teve uma época que eu teve um conhecido que na cabeça dele não podia instalar antivírus no servidor, porque a máquina ficava lenta. Num servidor ele tem que ter, além de um antivírus, um firewall também, um IDS, né? Não naquele servidor de produção, o antivírus tem que ter. Mas antes do servidor de produção, ele tem que ter uma detecção de intrusão ali, né? Um firewall bloqueando o que pode e não pode entrar naquele servidor e sair dele. Tá? Bom, e aí, a sociedade da informação, que nós dizemos hoje, não passamos de um usuário e senha, né? A gente sabe que um usuário, um ID, né? E uma senha faz que a gente adentre do mundo virtual, né? A gente consegue ser um ninho da Matrix aí, né? Adentrar um mundo virtual. E aí, é outra realidade, né? É uma realidade virtual e uma realidade física que nós estamos vivendo. Porém, o que acontece de ruim em ambas pode prejudicar a nossa empresa, tanto física como virtual, e pode nos prejudicar também como analista de segurança. Uma simples senha vazada ou mal elaborada pode acabar com o sistema inteiro e pode custar teu emprego. Né? Então, existe também uma política de segurança de informação
que vai ensinar, que vai educar e conscientizar os colaboradores de uma determinada empresa como que ele pode criar senhas. Você vê que hoje a maioria dos sites já estão dando dicas de senhas. A senha tem que ter um caractere numérico, caracteres textos, no mínimo um caractere numérico, no mínimo um caractere especial, um acento, um e-comercial, um underline, né, e ser mesclado. E no mínimo de 8 a 12 caracteres, né, de 8 a 15 caracteres. Antigamente não tinha isso, né? Para evitar de colocar as senhas 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Ou pior ainda, colocar a senha embaixo do teu teclado, né, nos paradrapos. Ok? Bom, lembrando que qualquer pessoa com nossas credenciais pode se passar por nós na rede da internet, né? Qualquer pessoa que descobrir minha senha, vai lá, entra com o meu nome, login, basicamente, né? E aí passa por mim. Como eu vou provar que não era eu? Ah, professor, hoje existe a biometria. Ótimo. Você vai amarrar a senha, o ID do usuário, o login, com a biometria. É mais complicado, mas não é impossível também ser forjada essa senha. Ah, tem a íris, né? Leitura por olhos, né? Visão. Ótimo também. Bom, o conceito de SI não foca somente a proteger usuários de terem suas senhas ou identidade roubada. As empresas, para se manterem ou se tornarem competitivas, precisam incluir em suas estratégias de negócio serviços relacionados a TI, tecnologia da informação. Onde existe TI, existe necessidade de SI. Foi aquilo que eu falei. Quando eu me formei em ciência da computação, e você vai se formar em análise de desenvolvimento de sistemas, você tem uma formação aberta, ou melhor, você tem uma formação com conhecimento intermediário de cada disciplina, de cada área. Aí no começo da aula você fala assim, eu quero seguir na área de desenvolvimento web, eu quero seguir na área de CCNE, eu quero seguir na área de estatística, matemática, estatística, eu quero seguir na área de aprendizado de máquina. Ótimo. Então, eu também quero seguir na área de segurança de informação. Porque aí eu vou fazer um curso de ethical hacker, eu vou fazer uma certificação de ISO, a BNT 27001, 27002, né? Eu vou estar me aperfeiçoando. E hoje as empresas, assim, não adianta ela contratar um técnico, por exemplo, em computação, para ser o coordenador de SI. Né? Não adianta ele contratar ele tem que ter uma equipe, né? E tem que fazer uma seleção daquele profissional, mesmo que ele for técnico, mas que ele tenha no currículo dele aprendizado sobre segurança de informação. Porque aí ele vai ser o que lá dentro? Aperfeiçoar. Né? Então, hoje as empresas, além de contratar um técnico em redes, ou um analista de suporte em redes, ou um coordenador de redes, uma equipe que vai ter, além de um coordenador de computação, de informática, você vai ter colaboradores, ou tanto técnico, como bacharel, como tecnólogo, para cada área afins. O cara que vai cuidar da segurança, ele vai ter tempo de pensar em segurança. O cara que vai, ou a moça, né? Um cara aqui, né? Ou a moça que vai coordenar infraestrutura de redes, ela vai cuidar da infraestrutura de redes. A moça que vai ser desenvolvimento web, vai cuidar do desenvolvimento web. É uma equipe, só que todos têm que estar integrados conversando. Tá? Não você trabalha numa empresa que você é analista de suporte, que você é técnico em redes, que você desenvolve basicamente e instala antivírus. Não vai dar certo. Ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma palavra? Está muito silêncio. E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tem perguntas? Nada, pessoal? Cadê o microfone, Fernanda? Você falou que estava falando alguma coisa? Chegou em casa já, Fer? Oi, professor, tô aqui. Oh, aleluia, irmão, hein? Aleluia! Fala aí, agora que você está com o microfone, não fala falando nada.
Depois de 3 horas me avisou aqui, bonitinho, pro chat. Ah, então, enfim, uma voz feminina, pelo menos, né? Então, joia, pessoal, vamos lá. Muita coisa hoje. Bom, a segurança da informação, em algumas empresas, né, ela, por exemplo, né, a gente vai falar assim, a maioria das empresas, a regra de negócio é tão importante que se houver falha em segurança, o plano de vida da empresa fica comprometido. Imagina um banco, que o seu site seja fora do ar. Caiu o site. O que vai acontecer? Quem pode dar exemplos de empresas que realmente necessitam, que em nenhum momento pode ficar parada? Ou também, se algum vazamento de dados ocorrer, leva a empresa à falência. Ou pelo menos a quase falência. Esses ramos aqui de trabalho, ó, finanças, economia, saúde, comércio eletrônico. Quem mais pode me dar exemplos aí? Ou alguma coisa que já presenciou? Vigilância, né? Sistema de vigilância aí de câmeras, né? De alarmes. Pensou se dá um problema na comunicação, né? Com a empresa, entre o cliente, um assalto, né? Ou uma câmera, né? A minha empresa de vigilância é responsável por determinada organização ou casa aí, uma mansão, né? Ou uma simples casa também. De repente a câmera para de funcionar. E eu não fiz a manutenção lá. É culpa minha. Entendeu? E hoje as empresas, se adequando ao LGPD, né, lá na Europa já era assim antigamente. Toda empresa que tem ação na Bolsa de Valores, aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, quando ela sofre uma invasão, um vazamento de dados, ela é obrigada oficialmente a falar isso em público. Que a GDPR lá na Europa, né, e aqui o LGPD. Ela tem que falar, ela tem que ser reconhecida que ela sofreu uma invasão, um vazamento de dados, e se ela já corrigiu ou não. Tá bom? As ações na bolsa vão lá embaixo, né? Não houve o problema de vazamento de dados, aquele site Ashley, não lembro o nome agora, que era um site de relacionamento, terceiro relacionamento, traição. Houve um vazamento de dados naquele site, e muitos e-mails que estavam lá eram de pessoas de governo, né? De governo. A pessoa usava o e-mail institucional para entrar em sites de traições. Imagina o chabu que não deu para esse povo. Fora isso, vazamento de dados. Entendeu? Um dos nossos clientes de vigilância, eles têm contrato de 24 horas. Então, 10 minutos sem acesso, a câmera pode dar muito problema. Exatamente, Francisco. 10 minutinhos já é muita coisa. Né? Imagina um site fora do ar. Um americanas.com, um extra, ponto frio. Um site de comércio eletrônico fora do ar por 10 minutos. Imagina o prejuízo. Né? Então, tem que ter aí muito cuidado com tudo isso. Vazamento de dados na saúde, extorsão. Eu trabalhei em plano de saúde, né? A gente detém lá as informações de dados sensíveis dos clientes, dos usuários, né? E aí o plano de saúde, ele tem que pagar o profissional médico, tem que pagar o profissional do laboratório, as internações são recebidas lá e vem o que usou na internação, por que ele ficou internado. São dados sensíveis. Então, você pode fazer uma extorsão com dados sensíveis de usuários que tem uma certa doença, fazer extorsão, ou dados bancários, né? O cara liga lá no banco e fala assim, me dá a lista aí dos 5 mais ricos de Catanduva, dos 5 mais ricos de São Paulo, que eu vou fazer um sequestro. É um insider, né? O cara trabalha lá dentro, recebe uma propina, copia esses dados para a pessoa, né? A maioria desses assaltos em bancos, sempre tem algum insider ali que fornece as informações, troca de horário de polícia, de segurança, entradas pelos fundos, sempre tem, infelizmente, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, em nenhum momento aqui na disciplina a gente deve tocar em nomes de empresas, assim, eu trabalho numa empresa X e lá houve um problema, né? Então, procura renomear esses nomes, não citar empresas, não citar informações, né? Eu citei um exemplo aqui agora, nunca aconteceu, mas eu dei um exemplo que podia acontecer num plano de saúde, pode estar acontecendo hoje, ou um simples laboratório da cidade aí, que você vai lá, pega o teu laudo de exames pela internet. Primeira coisa que eu olho, se tem um cadeadinho lá. Primeira coisa, se o site tem certificado digital. Na hora que eu colocar o login e a senha que o sistema me deu,
Geralmente eles nem deixam trocar a senha, né? Ó, a tua senha é isso aqui, teu ID. Aí você chega lá, não tem nem certificado digital no site para acessar informações sigilosas dos meus exames de sangue, da minha imagem de tomografia. Tá? Então procure não citar nomes, né? Informações sigilosas. Quando for citar, renomeie os nomes. Pode falar meu amigo, minha amiga, meu parente, não tem problema nenhum. Tá? E também não é a ideia da disciplina fazer comerciais. Tá? Eu falei agora americanos.frio, que são sites aí que a gente conhece. Tá? Mas se você tem algum site de comércio eletrônico aí, pode falar que a gente divulga também. Ok? Bom, continuando. Se a segurança de uma empresa que possui comércio eletrônico, ou seja, vendas pela internet, for comprometida, o lucro, as vendas, é prejuízo na primeira. Outra coisa, além do prejuízo que ela vai ter, os clientes vão começar a ter desconfiança desse site, dessa organização, vão ter insegurança, não vão conseguir comprar mais nesse site, e a concorrência vai adorar, né? A concorrência vai, poxa, o site do fulano de tal lá vazou um monte de dados, não tem segurança. O que você vai fazer? Você vai querer comprar de novo naquele site? Você vai ficar inseguro, você vai desconfiar. Será que eu compro ou não? Entendeu? Então são coisas que vão não prejudicar a empresa somente no prejuízo do valor financeiro, mas na imagem da empresa. Tá? E hoje a gente sabe que a informação corre, né, em segundos dentro do nosso continente intercontinental, né? Então aí vai prejudicar muito a empresa. Bom, a outra coisa interessante, vamos lá. A segurança, a SI nas empresas não se limita a problemas online ou sites fora do ar, né? Não é só isso, tá? É claro, a regra de negócio. Eu trabalho no Mercado Livre. Eu não tenho lojas físicas. Então, a maioria das minhas transações são online. Elas necessitam de comércio eletrônico. Então, os meus analistas de segurança, a minha segurança, ela é, na maioria parte do tempo, preocupada com proteções e atualizações de vulnerabilidades em servidores web, em desenvolvimento de software seguro mobile, né, para aplicações web, ok? Então, eu tenho um foco. A regra de negócio é essa. O que é a base de negócio? A regra de negócio é vendas pela internet. Tá? Eu trabalho numa empresa de segurança de comunicação de câmeras, de telefone, de vigilância. Tá? Existe um site na internet? Existe um site para o cliente acessar as câmeras. Então, esse site também é seguro. Esse site armazena dados. Só que tem outro problema. Eu uso uma certa marca de câmera na casa dos meus clientes, e essa câmera, fiquei sabendo semana passada, que ela tem um chipset, um firmware corrompido, vulnerável, perdão. E atacantes, através da internet, conseguem hackear essa câmera, explorando essa vulnerabilidade. Então, eu também tenho que conhecer o hardware dessas câmeras, o chipset dessas câmeras, se elas possuem vulnerabilidades, não. Onde que eu vejo isso? No site do fabricante. O fabricante tem que colocar lá atualizações de firmware quando ele descobre vulnerabilidade. E nos sites de lista de vulnerabilidades também, que a gente vai comentar mais para frente. Então lá eu consigo ver se aquela câmera, se aquele chipset, se aquele hardware tem vulnerabilidade para eu corrigir. Tá? Então você tem que ver a regra de negócio que o teu sistema trabalha, atua. Aí eu trabalho em plano de saúde. Eu uso um RP da TOTUS, o SAP. Eu uso um RP da Microsoft. Tá, esse RP tem vulnerabilidade? Já foram corrigidas? Surgiu mais uma nova? Está em constante atualização? Eu uso um banco de dados Oracle, uso um banco de dados SQL. Entendeu? Tem que ver tudo isso. Tá? Uma rede paralisada também causa prejuízos, né? Transtornos. Ok? E dados perdidos causam prejuízos ainda maiores. Então, isso aqui eu falo sempre, eu nunca canso de repetir em palestra, em aulas. É obrigação do técnico, o que for, consultor, gestor, CIO, administrador, analista, cuidar para que os negócios da empresa tenham continuidade. Eles têm que continuar funcionando, mesmo diante de um problema ali que tem que ser sanado rapidamente, né? E isso faz conhecendo os riscos. Quais são os riscos que a minha organização pode ter?
E aí ele vai fazer o quê? Antecipar os problemas. Como que é antecipar um problema? É prever que aquele problema pode acontecer. E quando ele acontecer, eu já tenho na minha mão a resolução dele. Se eu não tiver ainda, for um problema muito grande, eu tenho meios que vão atenuar, que vão amenizar aquele problema quando ele ocorrer. Mas eu tenho que conhecer. E aí você vai implementar o quê? Soluções. Antes mesmo de sair errado. E como que eu faço tudo isso? Simulação, testes, treinamentos, educação, conscientização, sistemas paralelos. Paralelos assim, você tem um sistema de produção e você vai pegar o mesmo sistema e montar um sistema protótipo, onde você pode fazer o que quiser ali dentro. Se você perder, perdeu, isso internamente, tá? Você tem um sistema protótipo para teste, para treinamento, para exploração de vulnerabilidade. Aí você descobre tudo ali que tem de errado e corrige no sistema de produção. Tá? Alguma reflexão sobre esses dois últimos parágrafos aqui? Uma pergunta. Se eu sou analista de segurança, ou vamos generalizar, analista de segurança, desenvolvedor web, coordenador de TI, de uma empresa de supermercados e atacados. Tá. As mesmas técnicas que eu utilizo nessa minha organização hoje, para programar, para proteger, para cuidar da rede, eu posso copiá-las quando eu for contratado, por exemplo, uma empresa de fabricante de veículos. Trabalhava, por exemplo, no Pão de Açúcar, fui chamado para trabalhar na Volkswagen. Vou trabalhar agora como coordenador de TI, ou analista de desenvolvimento web, como analista de segurança. Lá eu tinha uma política de segurança igual, eu vou transferir para cá. Eu posso fazer a mesma cópia íntegra do que eu fazia lá nessa empresa? São ramos de negócio iguais? Não. Não. Uma trabalha com mercado, produtos alimentícios, fornecedor, distribuidor, e a outra trabalha com peças automobilísticas, venda de carros. Então ela tem que adequar, tanto faz se for uma para outra, adequar. O conhecimento você vai levar, mas você vai chegar lá, você vai conhecer as especificidades daquele negócio. Né? Tudo bem? Espero que isso fique frisado aí, pelo menos desabroche na sua cabeça. Uma sementinha para vocês, toda vez que trocar de emprego, for contratado, for trabalhar num lugar, primeira coisa que chegou na empresa, fui contratado, graças a Deus, faz a festa na época, né? Espero que esteja fazendo festa, churrasco, quando puder, né? Botou o pé na empresa, eu quero saber do departamento, o que faz, o que não faz, o que vende, o que compra, quais são os fornecedores. Preciso conhecer a empresa, preciso conhecer o que ela faz, quais são os seus clientes, fornecedores, perfil de negócio, para depois eu falar, vamos lá, vou começar a trabalhar também, ok? Bom, no começo da informática, tá, o conceito de SI era resolver o problema. Aconteceu um probleminha, pegou o vírus no computador da secretária. Vamos lá, passa o antivírus. O antivírus nem era na máquina, era no disquete, né? Tirava um disquete, colocava outro, o antivírus passava, tirava o vírus, acabou. Hoje não, né? Nem pensar, tá? Você tem que antecipar o problema e corrigir. Sempre assim. Vai acontecer. Eu faço uma analogia muito com o nosso corpo. Sempre eu fiz, né? Vocês lembram, o pessoal do técnico aí, vocês estão vendo algumas coisas, já viram, né? Esses assuntos que eu estou falando. Tá? Claro que a gente foi melhorando as aulas, mudando, colocando os assuntos novos, mas tem coisa que não pode deixar de falar. Isso, vocês vão. Eu não sei se na época eu sempre usei o exemplo da nossa saúde, nosso corpo, nosso hardware, né? Físico, osso, carne, né? A gente tem um sistema de defesa. Só que tem épocas do ano que muda a estação do ano. Por exemplo, chegou o outono, começa a ficar com o nariz escorrendo. Eu começo a espirrar, porque tem alergia, tá seco. Entendeu? Chegou no calor, nossa, eu começo a transpirar, eu tenho uma dermatite aqui que eu começo a passar uma pomada. Você conhece o seu corpo. Quando eu tinha 30 anos, eu agachava, fazia 10 flexões, não doía minha perna. Agora eu tenho 40, não consigo nem fazer 5.
Então, você conhecer o seu corpo, você conhecer a sua organização, tá? Então, você já sabe quais são as medicações que você pode tomar, quais são os médicos que você vai utilizar. Ah, vou viajar, vou levar um remédio que eu sei que vai acontecer, pode ser que aconteça isso comigo, né? É um exemplo que a gente está vivendo. Quem imaginava que um vírus novo, né, uma mutação de um vírus 1 passou para o vírus 2, violentamente veio, e nenhum sistema imunológico hoje consegue, assim, combater 100%, né? Não é uma gripezinha aí, como estão dizendo, simples. Não é uma gripezinha, não é nenhum mimimi aí que está acontecendo. Pode ser gordo, magro, preto, branco, índio, japonês, pode ser careca, pode ser cabeludo, pode ser rico ou pobre. Não tem jeito, a gente não tem um patamar para saber, né? E nosso sistema de... Eu tenho preocupação, às vezes, o cara é gordo, eu sou obeso, por exemplo, eu sou sedentário. O cara lá pegou, morreu porque era sedentário. O fulano pegou, tinha sempre aqui no condicionado. Que nem hoje morreu uma criança ontem de 3 anos, aqui em São Paulo, em alumínio, uma criança de 3 anos. Segunda-feira, acho que terça, morreu um bebezinho de 3 meses, 4 meses, não sei. Então não dá para ter um patamar. Então, as vulnerabilidades têm que ser corrigidas, né, de um sistema análogo ao nosso corpo. Mas eu tenho uma vulnerabilidade constante. Eu tenho dermatite, não tem cura, por exemplo. Só que eu sei que quando chega no calor, vai me sair uma mancha na pele. Eu tenho uma medicação que vai suavizar, que vai melhorar. Eu não vou deixar acontecer. Vou me precaver primeiro. Posso sempre fazer uma analogia ao nosso corpo, ok? E o plano B aqui, né, ou melhor, planos de contingência, é quando acontece o pepino, você já sabe intervir no pepino. É assim que eu vou usar, que eu vou resolver, vamos ativar o backup, né, vamos subir o sistema 2, são planos de contingência. Volto a dizer, tudo cai aqui, ó. Tudo cai aqui nessa parte aqui de antecipar. Conhece os teus problemas, conhece quais são os riscos que a tua organização vai sofrer, e aí você vai fazer o seguinte, você vai conhecer os riscos, antecipar os problemas e implementar soluções. Testes, simulações, treinamentos. Fazendo isso, quando acontecer, você vai estar preparado. Ok? Bom, isso tornar o impacto do incidente menor, né? Bem menor. Ok? O que é informação? De acordo com um dicionário aqui, Aulet Digital, se você for lá no Michaelis da internet, é quase semelhante. Mas é como um dicionário digital, aqui, o Aulet Digital, né, termos mais informáticos, né, da informática. Então, se você pegar aqui o que é informação, né? Ação ou resultado de informar-se, conjunto de dados sobre algo ou alguém, relato de acontecimentos ou fatos, né? Dados ou notícias tomados públicos através de meio de comunicação. As rádios foram as primeiras a dar informação sobre o acidente. Explicação dada para uma determinada finalidade. Conjunto de dados, né, informático de novo aqui, ó, implantados em um computador, que serão processados e gerarão respostas aplicáveis ao determinado projeto, né? O resultado desse processamento de dados. Isso tudo que é informação. E hoje nós vivemos na era da informação, ou vivemos na sociedade de informação. Hoje informação custa dinheiro, big data, né? Ciência de dados, raspagem de dados, mineração de dados, custa muito, muito dinheiro. Porque você vai minerar a informação, você vai minerar esses dados e descobrir novos conhecimentos. Para quem gosta de fazer banco de dados, eu não lembro que foi o aluno que falou, né, que gosta de banco de dados, desculpa agora o nome, né? Pesquisa aí sobre o KDD, né? Knowledge Discovery Data, né? Descoberta de novos dados, novos conhecimentos, KDD. É um processo antigo que vai minerando dados até descobrir novos conhecimentos nesse tipo de dados. Aquelas informações que não eram conhecidas agora passaram a ser. Tá? Vivemos na área da informação. Destacando o item número 2 aqui, ó, conjunto de dados sobre algo ou alguém, né? E complementando com o seguinte, em informática, a informação são relacionadas aos 6 e 7. Conjunto de dados implantados em um computador, que serão processados, gerarão respostas aplicáveis, e o resultado do processamento de dados. Tá? Então, dados é tudo que tem registro. Inclusive o átomo, né? Nosso átomo tem registro aqui. Se um átomo também informa dados, tudo que existe tem registro,
Tudo que existe são dados. Né? Nossa cadeia genética, nosso DNA, tem dados respectivos ao nosso organismo. Nossa descendência, né, hereditária. São dados. Né? Pode ser mapeados num relatório, num exame de sangue. Né? Por exemplo, o nosso DNA, não dá para saber lá pelo dente, pela saliva, pelo cabelo, né? Investigações de crimes são dados sobre a gente. Essas informações estão nos dados. O corpo humano, por exemplo, é assombroso, né? Como eu disse, um monte de informações. Tá? Já na questão digital, né? Hoje nós temos, como profissionais de informática, nós temos que ter a competência de extrair informações, que é o KDD, né? Dos dados, existe conhecimento e equipamento, né? Qual que vai ser a minha... Minecraft usa picareta, né? Qual vai ser a minha picareta virtual aí, de hardware que eu vou usar para eu extrair informações desses dados, né? A maioria de nós talvez é incapaz de identificar um átomo, uma molécula, né? Claro, tem que ver uma constelação, tem que ter um microscópio, tem que ter... Como fala agora que vê as estrelas, gente? Microscópio vê as células. Comprar um telescópio. Mas todos estes são exemplos de dados de onde concluímos que a informação está nos dados. Mas nem todos são capazes de extrair as informações dos dados. Em informática, os dados são registros optoeletromagnéticos, que conhecemos como bits. Né? Então, os bits estão ali, esses bits padronizados e formatados são convertidos em bytes, e esses conjuntos de bytes representam para nós os dados. Só que a gente tem que ter ferramentas de software e hardware para poder recuperar, extrair uma informação daqueles dados. Não adianta roubar um banco de dados gigante e fazer o que com ele? Ah, eu consegui hackear um banco de dados. Tá, e aí, o que você vai fazer? Ah, vou vender. Ah, mas eu tenho que extrair informação de lá. Como você vai extrair informação de lá? Ah, o banco de dados é uma linguagem que nem conheço. Ah, entendeu? Você tem que saber como você vai extrair informação. Ah, eu sou um cientista de dados. Tá. Trabalho numa empresa que vende medicação. Ok. Então, tem que ter técnicas, tem que ter algoritmos, tem que ter ferramentas que vão extrair informações daqueles dados. Aprendizado de máquina, estatística, matemática, né? SQL, bancos de dados não relacionais. Ok? Bom, na SI, né, o ponto mais importante dessa argumentação é que nós deixamos... Perdão, pessoal. Mais importante é que nós deixamos de ser pessoas e temos a existência confundida com a informação que nos representa. Claro que informações hoje, quando a gente cadastra no site, é aquelas informações que estão lá que vão representar a minha pessoa. Isso é fato. Tá? Então, a SI é coibir, impedir e recuperar informações extraídas dos dados. Ficar naquele ponto da senha e do usuário, né? Levando em consideração que os dados precedem a informação. Proteger os dados é proteger a informação. Então, eu tenho que proteger meus dados, o meu ouro bruto lá, né? Um erro comum é proteger as informações sem considerar os dados. Quem tem acesso aos dados tem acesso às informações. Tá? Questões de política de segurança de acesso, o que não pode, o que pode, privilégios de contas de usuário, faz parte da PSI isso aí, né? Política de segurança de informação. Tá? Um exemplo. Ok? O grande desafio é justamente proteger informações que sequer existem fora do meio digital. Já pararam para pensar nisso? Tem que dar um exemplo de algumas informações que você sabe que é sua, você sabe que elas existem, pertencem a você, mas você não consegue tocá-las fisicamente. Ou às vezes elas nem sequer existam, né, fisicamente. Quem me dá um exemplo disso? RG e CPF podem ser? Pode, André, pode ser, mas você tem lá na sua mão, né, o RG, CPF impresso no papel, né? Eu queria ser um pouquinho mais algo assim, abstrato, assim, vamos ver
É claro que o RG e CPF, quando você informa num banco de dados, né, te representa. Mas uma coisa assim que você não consegue ter na carteira, por exemplo. Você pode comparar hoje, o André, como o documento digital do veículo, né? A gente hoje não é mais obrigado a ter aquele documento, papel. Fez uma boa lembrança, fez me lembrar disso. Hoje é digital, né? A carteira digital. Mas a gente sente falta de um documento impresso ali na carteira, né? É bom ter, né? O Bitcoin realmente, Alex. O Bitcoin está sendo aí a moda hoje de algo que a gente tem como digital. A gente não tem o dinheiro na mão. E a nossa própria conta do banco, né? Vocês acham que não? Eu tenho minha conta no banco, eu tenho lá meu saldo. Eu sei que o banco está me dando aquele saldo. Eu tenho que confiar no sistema do banco, né? Eu depositei lá R$ 1.000. Se eu sei que eu não usei aqueles R$ 1.000, tem que ter R$ 1.000. Mês que vem vai ter 1.001 lá, né? E tem que ter a remuneração da poupança. Quando eu precisar daquele dinheiro, eu posso sacar. Mas até que eu não sacar, o dinheiro é virtual. Não é? Então cabe o banco proteger minha conta, proteger os acessos e tudo mais. Eu não estou com o dinheiro guardado no colchão, tá no banco. Tá? E outra coisa, né? Proteger um documento, ou uma planilha, um CPF, um RG impresso em um cofre, vai torná-lo seguro, não vai? Vou pegar meu relógio, vou pegar um dinheiro, uma joia, eu coloco no cofre. Um documento de herança, coloquei no cofre. O cofre é um dos meios que eu posso utilizar como ferramenta de proteção e segurança. Tá? Eu posso ir lá no banco, né? Contrato lá o serviço de cofre, de guarda e coloco lá. Aí depois vem lá o Ethan Hunt, né? Missão Impossível e rouba no meu banco. Só que assim, já uma planilha eletrônica, né? Pode ser enviado por e-mail, interceptado, copiado, distribuído, bastando um pequeno descuido da pessoa responsável. Então a pergunta é: as mesmas técnicas que eu uso para proteger um documento físico podem ser as mesmas técnicas para proteger um documento virtual? Eu posso pegar uma planilha impressa e pôr no cofre, mas e aquela planilha que ela, por enquanto, ela é bit? Ela é bit lá dentro do meu computador. Ela é bit, que é os dados que são lá, né, os bits são os dados, né? E quando tem uma planilha, eu abro Excel, eu vejo as informações que aqueles bits me representam, né? A planilha de orçamento do pagamento dos meus colaboradores. Tá, e aí, como que eu vou proteger? Já sei, vou pegar o HD do cofre, toda noite que eu saio para ir jantar, ir embora, tiro o HD. Já vi casos assim, tá? Mas bem antigos, né? Que até funcionava. Tiro o HD e coloco no cofre. Amanhã eu chego mais cedo, tiro o HD do cofre, coloco dentro do hardware, parafuso e ligo o servidor. Dá para fazer isso hoje? Não dá, não. Claro que dá, só que parafusar e colocar no cofre. E se o HD queimar? Se eu derrubar ele no chão? Hum. Ou melhor, cair na privada, né? Eu levo ele no bolso, vou na privada e caio na privada. Não dá, né, pessoal? Não dá nem para fazer isso, tá? E hoje em dia, se eu for colocar uma coisa no cofre, eu tenho que colocar no cofre que não pode ser na mesma sala que está na TI, nem na empresa. Tem que ter uma sala, alguns metros de distância, né? E uma sala anti-chamas ainda, né? Anti-chuva, anti-incêndio, anti-vulcão, tudo. Entende isso? Tá ok? Fica outra reflexão para vocês aí, tá? São todos conceitos relacionados com a experiência, ou melhor, né, as técnicas, as habilidades de um profissional de SI, e também são os conceitos, né, o que é a segurança da informação. Eu espero que vocês estejam entendendo, que eu esteja passando isso para vocês, tá? Dessa maneira. Não sei se vocês, espero que vocês estejam compreendendo, tá? Eu estou indo, ninguém está perguntando, alguns estão respondendo, mas espero que vocês estejam entendendo então, ok? Pode interromper e perguntar. Devem fazer isso. Bom, eu vou dar uma adiantadinha aqui. Tem um vídeo para colocar para vocês.
Eu vou colocar o vídeo agora. Eu vou parar aqui nesse slide 22. Tá? E vou colocar um vídeo que demonstra um pouco sobre vulnerabilidades, né? Eu vou adiantar um pouquinho o conceito sobre vulnerabilidade. Esse vídeo aqui não acha mais ele no YouTube, foi tirado. É um vídeo de 2018, do Jornal da Band, mas ele foi tirado do YouTube. Depois eu preciso colocar a fonte aqui, que é do Jornal da Band, mas é de 2018. Não achei ele no YouTube, para vocês baixarem. Se alguém quiser, eu coloco a notícia. Então, é um vídeo que comenta sobre vulnerabilidade no Wi-Fi da maioria dos roteadores que foi descoberto por hackers. Já é um vídeo um pouco antigo, né, 2018, mas traz aí o conceito de vulnerabilidade. Eu vou clicar aqui e antes já vou compartilhar a tela, tá? Me avisem se não estão escutando ou vendo aí, tá? Peraí, tá aparecendo aqui. Maluquinho. A cidade da Bélgica descobriu falhas no protocolo de segurança do Wi-Fi de casas e empresas, deixando os aparelhos conectados na internet. Estão vendo, estão ouvindo? Sim. Obrigado. Vai pro céu, tá? Vulneráveis para a ação de hackers. Bom, para saber mais sobre como podemos nos proteger desses ataques, a apresentadora Caroline Nogueira conversou com o gerente sênior de consultoria para cyberataques da EY, Luiz Milagres. Protocolo de segurança, conhecido como WPA2, muito usado na nossa casa, muito usado nas empresas, e em alguns dispositivos de alguns provedores foi identificada uma falha, uma brecha sensível, uma brecha grave. Isso alarma as pessoas porque é uma abrangência sempre muito grande e que com ataques desconhecidos, ou seja, o que pode acontecer então, já que eu estou vulnerável, minhas informações em casa, que problemas eu posso ter? Isso assusta. Por exemplo, como os ataques de criptografia que nós sofremos há pouco tempo, será que eu estou sujeito a esse tipo de ataque? A resposta é possivelmente sim, devido a essa nova descoberta. Ou seja, toda a rede pode ser afetada? Eu não diria toda, mas boa parte sim. O que acontece? Como são muitos provedores, os principais donos de equipamentos de Wi-Fi, por exemplo, daqueles que a maioria compra, tanto dentro de casa como fora, a abrangência disso sim é muito grande. Então, é possível que em casa nós estejamos sofrendo ou podemos sofrer um ataque decorrente de uma brecha como essa. A gente tem como saber se estamos protegidos quando a gente acessa uma rede Wi-Fi? Como acessa uma rede Wi-Fi da sua casa, quando você monta, sim. Hoje, por exemplo, existe já uma lista dos dispositivos e as versões de dispositivos que estão sofrendo com essa vulnerabilidade. Já está bem pública na web, é possível a gente consultar e saber, opa, tem um problema, eu estou com um equipamento que pode sofrer com isso. Além disso, alguns provedores, alguns fabricantes já disponibilizaram atualizações. Ou seja, será que eu estou com um dispositivo que já tem atualização? A gente pode atualizar. Redes públicas, redes que a gente não conhece, sempre tem um risco maior, de coffee shops, de aeroportos, ou coisas desse tipo. Recomendação: se for acessar, não use coisas sensíveis como acesso a bancos, acesso a redes sociais, coisas desse tipo. Ou seja, a recomendação para quem está nos acompanhando é verificar se o seu equipamento está incluso nessa lista de possíveis atingidos por esse ataque. Perfeito. Dispositivos que estão nessa lista, sim, estão sujeitos a esse tipo de ataque. Entretanto, tem a lista, que eu falo que é a lista positiva, que é a de provedores que já tem atualização e que você pode se precaver. Vale a pena consultar sempre as duas. Quando a gente fala de ataque cibernético, a gente sempre lembra do caso do WannaCry, que causou todo aquele alvoroço em todo o mundo. Isso pode acontecer de novo? Pode, a gente está sempre sujeito a isso, sendo muito honesto, acontece em todos os dias em várias empresas. O WannaCry foi um ataque que atingiu muita gente, muita empresa, é por isso que causou esse alvoroço, coisas desse tipo, semelhante a esse. Pode acontecer sim, algumas empresas sofrem com isso diariamente no Brasil e no mundo, e é um problema sério, tanto que a gente vem falando de cyber aqui na Band há muito tempo, e é um negócio que está se tornando recorrente, é um problema, tem que chamar atenção para isso. Em casa, tem como saber se a minha rede Wi-Fi está protegida? Como é que eu faço para me proteger, Luiz? Eu sempre falo, consulte um bom especialista, aquele amigo
amigo que conhece um pouco mais, porque o que acontece? Pelo menos estudar um pouquinho, coisas básicas. Será que a senha que eu uso é muito fácil de ser adivinhada? Será que quando o nosso técnico de provedor de internet instalou, ele não deixou tudo padrão? Se deixou padrão, então qualquer um pode adivinhar, porque outros do nosso vizinho têm a mesma situação. Será que eu estou usando o protocolo seguro? Esse protocolo da PA2 continua sendo um protocolo seguro, entretanto, alguns dispositivos possuem essa vulnerabilidade. Mas isso não fala que o protocolo agora eu posso abandonar. Não, de forma alguma, mantenha. Coloque uma senha segura, cuidado com as suas informações. Eu sempre falo que as dicas são quase que as mesmas. Mantenha atualizado, né? Se já tem, mesmo que o seu provedor de dispositivo não tenha atualizado ainda, vê se você já não tem as atualizações anteriores. Vale a pena consultar. Que esse protocolo ainda é considerado o mais seguro do mundo. É considerado sim, porque a confusão que vem acontecendo é, eu quebrei o protocolo, agora ele não é mais seguro. Não, ele é um protocolo sim, ainda seguro, entretanto, a falha em alguns dispositivos permite uma intrusão ou a rede ficando vulnerável. A gente tem como saber se as vulnerabilidades já estão sendo exploradas pelos hackers? Sim, estão, tanto que na internet já tem vídeos e mais vídeos de diferentes formas de você explorar esse tipo de coisa. Aí que assusta. Você acessa um YouTube e você vê lá um vídeo de uma rede sendo explorada. Por que não poderia ser a minha? E como é que eu faço para me proteger? Então, até ter todas as atualizações, isso sim, vai demorar algumas semanas, vamos evitar recomendações até básicas. Se eu preciso essencialmente da minha rede Wi-Fi e trafego dados confidenciais, coloca o cabinho, é melhor. Pois é, falando então sobre alguns cuidados ao utilizar a rede Wi-Fi, Luiz, aproveitar aqui a sua participação com a gente. Rede pública, por exemplo, aeroportos, até mesmo locais onde há uma grande concentração de pessoas e esse local disponibiliza a rede Wi-Fi. O risco é maior de fato? O risco é maior de fato. Tudo aquilo que a gente está num ambiente, numa sala física mesmo, que a gente não conhece, a gente sempre fica numa cena um pouco desconfortável. Por que quando a gente entra num cenário lógico de internet que eu não conheço, eu fico tão confortável assim? Eu não conheço quem está do meu lado, quem está conectado no mesmo dispositivo Wi-Fi, o que está fazendo. Então, acho que vale a pena a gente tomar alguns cuidados. Rede pública é muito na emergência da coisa. Eu preciso, essencialmente, fazer um negócio muito urgente. Agora, ou eu tenho na minha empresa protocolos de segurança que eu conecto numa rede pública e depois eu entro numa rede privada com a minha empresa, aí sim, aí você está num canal protegido. Fora isso, é público e tudo que é público tem um risco bem maior. E aí, considerando esse risco elevado, a gente também tem que evitar acesso a dados pessoais, por exemplo, fazer uma transação bancária. Uma rede pública sempre com ou sem esse alarde de vulnerabilidade. É um risco muito grande fazer esse tipo de coisa numa rede pública sem esse canal seguro, por exemplo. Agora, em casa, não se evite, mas eu sugiro, por enquanto, consultar se o dispositivo está nessa lista, atualizá-lo e, se for muito urgente mesmo, coloca o cabinho, que o cabinho ainda tem problemas, mas bem menores do que o Wi-Fi nesse momento. E, Luiz, algo que acontece muito, principalmente hoje com o celular, é a gente deixar o Wi-Fi sempre ligado. Isso é também um risco para a gente? É um risco porque ele se conecta a redes que ele já se conectou um dia automaticamente. Vou dar um exemplo. Um dia você foi no coffee shop e usou o celular para se conectar à rede pública, uma vez. Quando você passar próximo àquele coffee shop, automaticamente ele vai se conectar. Isso não é legal, porque você se conectou sem seu conhecimento. O que pode acontecer com isso? Alguém está fazendo alguma coisa naquela rede e você ser comprometido. Ou aquela rede é falsa com o mesmo nome de onde você se conectou. O celular reconhece como uma rede conhecida e passa a ter acesso. E pode ser a rede de um vizinho malicioso ou alguém querendo fazer alguma maldade. Isso acontece. Então, para a gente fechar nossa conversa, Luiz, recomendação, principalmente diante agora dessa descoberta desses dois pesquisadores belgas, o que a gente faz agora? Vai para a internet, ver se o nosso sistema está lá incluso na lista? Qual que é o procedimento? Vou na internet, a gente vai disponibilizar na nossa empresa também alguns links de apoio, mas vou lá, meu dispositivo está na lista, olha debaixo do aparelho, geralmente está ali qual é o nome dele, qual é o fabricante, qual é a versão, está na lista. Opa, já tem alguma atualização? Se sim, faça isso. Se não sei fazer, chama um colega que com certeza pode apoiar, que tem um conhecimento maior de tecnologia, de preferência algum especializado em segurança da informação e busca atualizar. Não tem atualização? O que eu faço é essencial. Se for algo banal, algo que não tem nenhum problema, dado não é confidencial, segue em frente, mas ainda assim tome bastante cuidado. Se eu tenho outras máquinas conectadas à rede ou coisas desse tipo, vale a pena. A seguir, sobe para 11 o número de trabalho. E aí, pessoal, alguém já tinha visto a respeito sobre esse vídeo? Alguém quer comentar alguma coisa? O que a gente pode extrair de aprendizado do vídeo aí?
Professor, eu acho que eu tenho algo aí para contribuir sobre o que o senhor está perguntando. Então, quando eu estava fazendo estágio, que eu fui demitido no caso, antes de eu ser demitido, a empresa lá sofreu um ataque desse. Pelo que o meu chefe tinha me contado na época, ele disse que provavelmente o hacker ele usou um programa que ficou testando a porta e uma das portas estava aberta e ele conseguiu entrar. E aí ele parece que sequestrou 2 dias de trabalho nosso. E ele estava pedindo um resgate, né? Tava pedindo 30 mil. 30 mil? Para sorte deles, tinha feito um backup, né? Aí provavelmente eles não pagaram. Sim, sim. Então você já presenciou esse fato ao vivo, né? Não foi um vídeo só, né? Foi realmente presenciado de forma de perto ali. Obrigado aí, Rodrigo, pela informação. O André comentou do vazamento de dados, né? Que teve no começo aqui desse ano, né? Teve vários, né, André? Vários vazamentos aí. A gente percebeu que houve um primeiro, depois houve um segundo, e os sistemas do governo brasileiro começaram a ter aí vários vazamentos de dados. Esse vídeo, ele mostra aí, é uma coisa que não mudou até hoje. Continua mudando. O que diz a questão do vídeo? Falhas, não no protocolo, mas falhas no hardware do roteador. Primeiramente, vocês viram que a boa conduta e a ética do entrevistador, né? Do entrevistador não, do entrevistado. Ele em nenhum momento tocou no nome da marca do roteador. Primeiro, para não ofender, né, defamar o equipamento. Segundo, porque ele estaria divulgando mais ainda a vulnerabilidade de qual equipamento, né? Por se tratar principalmente de um equipamento bastante utilizado. Então, vocês percebem por aí a atitude ética do gestor de segurança. Outra coisa, a lista que ele falou, existem listas, por exemplo, CVE, né? CVE, Common Vulnerability Exposure, são listas de vulnerabilidades oficiais que tem todos os equipamentos lá, softwares e hardwares que estão com vulnerabilidades, quais são as vulnerabilidades, as próprias empresas que o fabricam reconhecem e disponibilizam lá a maneira com que se corrige. Tá? Android, WhatsApp, câmera, chipset, firmware, tá tudo lá. Tá? Então, essa lista. E é importante que você tenha um conhecimento, chame alguém para ver seu Wi-Fi, o seu equipamento. Agora, tudo isso continua existindo, que é o quê? Que é o assunto da próxima aula, que é quando ameaças sempre exploram vulnerabilidade para procurar um jeito de atacar um sistema. Então, como o Rodrigo falou, tinha uma porta aberta lá, não sabia que essa porta estava aberta, ou o sistema estava vulnerável. Pode até ter a porta aberta, né, Rodrigo? Às vezes é um servidor web aí, algum serviço que está usando remotamente, mas se ele tiver com uma vulnerabilidade naquele sistema operacional, naquele serviço lá que está usando, vulnerável, e aí você tem um meio que explora aquela vulnerabilidade, você consegue realizar a ameaça, o ataque, né? O Rafael comentou, em uma empresa que trabalhei gravaram um ataque. Não como fizeram, mas no vídeo mostrava todas as tentativas de senha que eles estavam tentando. Exatamente, né? Isso cai no conceito, Rafael, de análise de log, monitoramento, análise e auditoria de logs. O próprio IDS, né, o SDI, IDS, ele vai disparar um alarme lá, ó, tá tendo várias tentativas de login com um determinado usuário. E conforme o atacante vai colocando as senhas, esse sistema de auditoria, de monitoramento, vai guardando nos logs, né? Que é uma outra área importante da segurança de informação, análise de auditoria de logs, análise, monitoramento, auditoria de logs, e você consegue ver ali qual é a senha que está tentando e qual IP que está tentando bater na tua porta ali, né? Aí você vai lá, pega aquele IP, né? Coloca numa blacklist do teu firewall e também vê lá se aquela senha está comprometida, né? E vê se tem vulnerabilidade. Alguns roteadores, o Francisco falou, vêm com o PNP ativado de fábrica. Sim,
Tem muitos padronizados. Aí o que acontece é que esses padrões, né? Foi outro assunto interessante que o analista comentou lá. O analista falou dos padrões. Então, fujam da moda, né? Senhas padrões, IP padrão, canal de comunicação do roteador, né? Fujam dessas. Desativem, né? Essas portas que já vêm habilitadas que você não for usar. Esses protocolos que não for usar. Desativa, pessoal. Porque quanto mais coisa aberta, mais chances vocês vão ser de atacados, né? Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a vulnerabilidade ali existe, nesse caso, existe no hardware daquele roteador, né? E às vezes, com a simples atualização do firmware, corrige a falha. Que não é bem uma falha no hardware, né? É uma falha de operação daquele hardware. Então, aquele microcódigo que está ali dentro daquele hardware, dando vida a ele tem uma vulnerabilidade. Só que ela afeta, por meio daquela vulnerabilidade, ela afeta o protocolo WEP, né? WPA. E aí o que acontece? É quando é efetivo o ataque. Só que para descobrir essa vulnerabilidade, né? Vai saber quanto tempo o cracker estava ali, descobrindo, analisando. Tá? E outra coisa. Se você é uma pessoa que trabalha no mercado negro, né, você vive disso, infelizmente, pensa bem, é vantajoso eu tentar descobrir vulnerabilidade em equipamentos, hardwares ou softwares que não são famosos, que talvez aí uma mínimo índice da população utiliza, ou é vantajoso eu descobrir vulnerabilidades em hardware que mais utiliza, ou em sites que são mais acessados, ou em sistemas operacionais que são mais utilizados, ou em aplicações que são mais utilizadas. Entendeu? Porque existe toda SO, toda hard, todo software, existe vulnerabilidade, vamos dizer assim. E elas são descobertas, são corrigidas, né? São remendadas, né? São curadas. Então, tem isso também, né? Eu vou vou tentar achar uma vulnerabilidade no site X, que ele tem mínimo utilização na internet, não é famoso ainda, ou naquele site que tem acesso todos os dias, milhares de pessoas, entendeu? Tá? Então tem que ter essa consciência também, ok? Mais alguns apontamentos? Só para eu finalizar aqui com a parte aqui. Não? Tá. Bom, então para terminar esse conceito gerais sobre SI, tá? Então concluímos que segurança da informação é uma resposta técnica, tá? Porque é baseada numa norma. É a proteção da informação contra vários tipos de ameaças. A gente viu aí, ameaça de vulnerabilidade, a ameaça está batendo na tua porta. Ela vai explorar uma vulnerabilidade. Essa ameaça aí, ela explorou uma vulnerabilidade do roteador. Que por meio dela, ela atinge o protocolo web. Tá? O WPA, perdão. Bom, para garantir a continuidade do negócio. Minimizar riscos, minimizar, né, não é evitar. Maximizar o retorno sobre os investimentos, dinheiro, né, e as oportunidades de negócio. Isso de acordo com a norma ABNT, NBR, ISO, IEC, ISO-IEC 27002. Nós vamos ver aí, não talvez na próxima aula, na outra, tá? Que faz parte da gestão da segurança, que é a norma, você pode falar assim, a ISO 27002. Tem a 27000, que é a família, 27001, 27002, 27005, tá? São ISOs que tomam conta da segurança da informação. Então, as informações podem existir em diversas formas. O mesmo ocorre com as vulnerabilidades e ameaças. Também, diversas formas, tanto hardware como software. Existe outro tipo de vulnerabilidade, além de hardware e software? Pensem aí para responder. Então, compreendemos que os meios utilizados para proteger documentos e objetos materializados
não se aplicam aos meios digitais. Precisamos identificar os elementos que a segurança da informação busca proteger. Que elementos são estes? Então, eu vou parar por aqui no slide 23, tá? Para a gente poder, aula que vem, continuar, como hoje a gente falou bastante, conversou, né? Então, a gente vai parar no slide 23. E aí, a aula que vem, tá? A gente vai falar sobre ativos, tá? Então, veja bem, as vulnerabilidades, elas podem existir dentro do patamar tecnológico, digital, em hardware e software. Isso é fato e a maioria. Mas quem pode me falar uma terceira vulnerabilidade que também existe tanto em casa de forma ingênua, mas dentro de uma organização de forma intencional? Vou fazer a chamada, tá? Pensa aí, depois me fala. Tá certo. Bom, pessoal, alguém ficou sem ser chamado? Fora o Francisco? Bom, ó, vamos lá. Só para finalizar. Então, eu parei nesses slides. Depois eu vou deixar disponível lá no Teams, tá? O vídeo também. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês. Nós vamos ver a partir das aulas que vem. A ISO 27002, tá? A última atualização dela é 2013, só que ela custa R$289. A gente precisa ver se consegue acessar ela pelo Instituto, pelo Pergamon lá, que é acesso livre. E eu tenho aqui uma antiga, dá para usar um pouco ainda algumas coisas para explicar. Antiga, eu digo assim, a versão anterior. E aí nós vamos ver também a 27005, já está mais atualizada, 2019. Olha o preço dela aqui embaixo. E esses livros aqui, ó. Gestão da Segurança da Informação. Tá. Esse livro aqui, ó. Essas primeiras aulas são baseadas na gestão e segurança da informação do Marcos Sêmula. Lá na biblioteca tem 5 exemplares, tá? Se alguém quiser pegar. A cartilha do CERT é gratuita, pode baixar na internet. Muito boa. E o OASP também a gente vai falar mais para frente, mas o OASP são top 10, né? As 10 vulnerabilidades mais ocorridas na web. Ok? São os livros que a gente vai estar usando inicialmente aqui. Depois tem outros, tá? Muito mais quando chegar em análise de vulnerabilidade, pentest e tudo mais. Então é isso, tá, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se alguém quiser ficar aí, quiser sair, pode sair. Se quiser tirar mais alguma resposta, alguma dúvida, estou aqui, tá? Eu agradeço a todos pela participação, pela atenção. Obrigado aí pela atenção e presença de todos que estão aqui. E tenham um bom fim de semana. Juízo, fique em casa um pouquinho, só saiba o necessário. E que Deus proteja vocês aí e suas famílias. Obrigado, pessoal.